mas como eu, desculpe, eu agradeço também, ou seja, vou fazer minhas as palavras do nosso coordenador, os agradecimentos, os cumprimentos, tudo isso, mas eu queria utilizar algumas conversas, partes de algumas conversas que nós tivemos aqui agora, ao chegar, né, para, talvez até, não sei se vai ter uma mesa de encerramento, uma sessão de encerramento, mas o fechar é sempre muito corrido, né, sempre tem muitas coisas para fazer, e sempre tem as pessoas querendo ir embora, né, porque, bom, então, algumas conversas que a gente teve com algumas das pessoas, inclusive aqui de Caxambu, eu gostaria só de destacar uns 2 ou 3 pontos. Talvez até a título de esclarecimento aqui, que você falasse. Por exemplo, falou-se muito no início que Minas Gerais estava, através de um conjunto de 7 universidades, fazendo uma super universidade. Acho que isso já está mais ou menos esclarecido, mas é bom dizer que não existe super universidade. Existe um consórcio. Consórcio, como municípios fazem consórcios, não é? E isso, na altura, inclusive, atrapalhou muito as negociações junto aos nossos conselhos universitários. Porque as pessoas acharam que se ia fazer uma grande universidade com essas 7 e que as universidades constituintes iriam perder as suas identidades. Você imagina, no Conselho Universitário da Universidade Federal de Itajubá, que vai fazer 100 anos daqui a pouco, um reitor chegar lá dizendo: nós vamos acabar com a universidade aqui, vamos fazer um consórcio, fazer uma super universidade. O reitor é enforcado na entrada da cidade, tá certo? Na primeira oportunidade, o lixo do reitor, tá certo? E a ideia realmente não é essa. A ideia do consórcio é que a gente consiga aproveitar as competências e as capacidades que estão diluídas pelas 7 universidades para fazer coisas, realizar projetos, como, por exemplo, o Centro Internacional de Pesquisa em Bioenergias, que é uma das propostas, não quer dizer que vai acontecer, mas é uma das propostas, está bem encaminhadas, que nenhuma das nossas 7 universidades sozinhas conseguiria fazer. Então, e como não tem super universidade, também não tem a sede da super universidade. A proposta que foi apresentada ao MEC é de que a coordenação, hoje exercida pelo magnífico reitor da Universidade Federal de Alfenas, seja, digamos, a coordenação seja rotativa pelas 7 universidades, uma vez a cada ano, não é? E aí, então, a sede ficaria nessas. Mas o consórcio também escolheu algo, fez uma opção que nos parece extraordinariamente interessante, que o professor Paulo Márcio já ressaltou aqui, que é a questão da contribuição desse conjunto de atividades para o desenvolvimento económico da região. O Governo do Estado está começando a definir uma nova política. Quando muda o Governo, sempre aparecem novas políticas e tal. E o atual Governo do Estado, através da sua Secretaria de Desenvolvimento Económico, vem começando a estudar propostas e projetos de desenvolvimento territorial. Não se chama mais desenvolvimento regional, porque senão você atrela a ideia do desenvolvimento de um determinado território, a ideia da região já pré-definida. Se fosse assim, o consórcio não existiria. Não existe nenhum território definido como região nessa área abrangida pelas 7 universidades. E o Governo do Estado já definiu em conjunto 3 ou 4 áreas onde se vai tentar fazer uma ordenação do território para identificar quais são os maiores potenciais de desenvolvimento económico. E as nossas universidades, evidentemente, entre outras funções, têm hoje um papel extremamente importante, como o professor Paulo Márcio muito bem referido, né, de propiciar, provocar desenvolvimento económico também. Fazemos isso através da formação das pessoas, né? Fazemos isso através do desenvolvimento do conhecimento e fazemos isso através da aplicação do conhecimento. Acho que isso é um outro ponto importante. Talvez o território, Sr. Prefeito, possa ser um dos próximos candidatos a que o Governo do Estado analise a possibilidade de fazer. São estudos complexos, não são estudos muito simples. Eu posso dar um exemplo mais recente. Nós estamos com um projeto lá em Itajubá de montar um centro de tecnologias de helicópteros, por razões óbvias, porque nós temos a única fabricante de helicópteros da América do Sul, e o Governo fez uma compra grande de helicópteros para as Forças Armadas e precisa fazer transferência de tecnologia. Para fazer transferência de tecnologia é necessário que um centro de conhecimento esteja envolvido. O Estado Federal de Itajubá teve a sorte, nesse caso, de ser a universidade que está lá no local, mais ou menos do céu, né? Não é bem cair do céu, porque isso não tem uma certa tradição em engenharia, mas de qualquer forma nós já estávamos ali, éramos candidatos naturais.
Ao dialogar com o Governo do Estado sobre isso, foi a primeira vez que nós tomamos conhecimento dessa realidade. O Governo do Estado está fazendo esse estudo dos territórios e está definindo um território extraordinariamente importante, com um projeto muito interessante, à volta, no entorno do aeroporto de Confins. Esses projetos vêm sendo chamados no mundo projetos que tomam os grandes aeroportos como ponto inicial do desenvolvimento territorial, vêm sendo chamados de aerotrópolis. E é uma empresa especializada de Singapura que foi contratada para fazer isso. Então é um projeto sério do Governo do Estado. E quem sabe, o nosso território aqui, que é envolvido por essas 7 universidades, não seja o próximo candidato. E aí nós temos que dialogar com o Governo do Estado, uma vez que nenhum dos outros territórios que está sendo definido tem 7 universidades capazes de fazer um projeto de um porte incomensurável. Eu costumo dizer que o nosso grande competidor é ali a região de São José dos Campos e do Vale do Paraíba, que é uma região de extraordinário desenvolvimento, com alguns projetos quase imbatíveis no país. Então nós temos um competidor poderoso. É bom de vez em quando você ter um bom competidor para você tentar ser melhor que ele, porque senão você fica mais ou menos na mediana das coisas. Uma outra coisa que é interessante, que também me perguntaram, foi assim: mas é que Itajubá tem um projeto mais ou menos semelhante para Pedralva. Isso é uma coisa que vem sendo falado, é falado no Pedralva, é falado em Caxambu, é falado pelos deputados, é falado pelos reitores, é falado por muita gente. A ideia do consórcio, o nosso coordenador disse isso muito bem: nós não vamos competir com ninguém. É verdade, Itajubá tinha um projeto, e continua tendo, um projeto que era exatamente na mesma área, de bioenergia, que vinha sendo conversado com Pedralva desde 2005. Envolvemos o governo em conversações, envolvemos a Petrobras, que esteve lá, que a gente apresentou uma proposta, e essa proposta vinha sendo conversada e estruturada. Como Caxambu tinha a proposta de um campus da Universidade Federal de Lavras, que também vinha sendo conversada. De repente apareceu o consórcio e muda o enfoque do campus de Lavras aqui, como também muda o enfoque do projeto de Itajubá e Pedralva. O que eu tenho dito, essa é uma posição que eu particularmente defendo, não quer dizer que todos defendam, é que para que um consórcio de tipo se está montando, por isso apareceu o nome Superior Universidade, os nossos números, quando juntos, são mais ou menos equivalentes aos números da USP. Em professores, em alunos, em pesquisa não sei se tanto, mas pelo menos em publicações. Então os nossos números ficam grandes. E a ideia é que a gente apareça grande mesmo e seja capaz de fazer coisas melhores e grandes também. O que a gente gostaria de ter era, inclusive, notoriedade internacional. E estamos trabalhando para isso. Então, se fosse para ter a nossa notoriedade nacional, ficar cada um no seu campo. Trabalho, já temos muito, trabalho imenso. Então vamos ficar quietos e fazer as nossas coisas. Agora vamos fazer um negócio realmente diferente e melhor. Certo? Então, assim, o que eu tenho dito é, para sustentar os projetos desse consórcio de universidades, é necessário que exista um consórcio de órgãos de apoio. Ministérios, a gente vislumbra imediatamente 3 ou 4 ministérios. O MEC não vai dar conta sozinho desses projetos, não tem como dar conta sozinho desses projetos. Um laboratório como esses, que tem Caxambu como candidato à sua instalação, não pode se sustentar só pelo MEC. Pelo menos o MCTI, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, não se envolver nisso. Esse laboratório praticamente não sai do papel, porque nós precisamos de um conjunto de instrumentos, o Ministério das Cidades, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, ou seja, não dá para ser um ministério só. Então tem que se fazer o Governo do Estado, através das suas secretarias de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, e de outras secretarias, certo? Secretaria de Desenvolvimento Regional, que existe agora. Então não dá. É um projeto tão complexo e que necessita de um porte significativo de recursos humanos e recursos financeiros, que não dá para ser um ministério tomar conta disso. Então tem que se fazer um consórcio em cima. E o que eu estou dizendo é que nós precisamos fazer um consórcio embaixo. Quando os integrantes do consórcio resolvem uma reunião que eu particularmente reputo muito importante, de que vamos fazer alguns centros de pesquisa e estávamos escolhendo qual deles e vimos que bioenergias é uma possibilidade, tem outras, mas bioenergia é uma possibilidade. O consórcio, o conjunto de pessoas, o consórcio existem pessoas que
conversando, tomando decisões. Essas pessoas decidiram que era extremamente importante que vários dos mecanismos de disseminação da educação de qualidade, da produção de ciência e da aplicação de ciência, não deveriam ficar nas 7 cidades, sede das universidades que estão integrando o consórcio. Exatamente para que se consiga prover, identificar um território que possa ser mutável em educação, em ciência e tecnologia, na sua aplicação, desenvolvimento económico, geração de riqueza e bem-estar social. E quando se definiu isso, logo a seguir aparece essa ideia. Como apareceu esse princípio de confronto inexistente entre, vai ser Cajabu, vai ser Empedrado, porque a Unifei já está tratando de um projeto lá, é exatamente o contrário. É necessário que os municípios, na parte de baixo, da recepção dos mecanismos do consórcio, também sejam capazes de se consorciar para distribuir o benefício pelo território. Porque se cada um vai brigar, querendo as coisas só para si, então nós não sairíamos das 7 cidades. Está certo? Então, essas são coisas importantes que a gente vem conversando e tal. Não existe confronto com ninguém, não existe... Tem um projeto de Itajubá, Pedralva, contra o projeto do consórcio em Caxambu. Caxambu saiu na frente fazendo uma oferta que se tornou pública e, portanto, tem uma vantagem, porque ela saiu na frente dizendo: eu gostaria de ter aqui, estou oferecendo alguma coisa. E a gente espera que os outros municípios sejam capazes de reagir da mesma forma e que tenham, digamos, desculpem, o despreendimento para que a gente possa fazer na parte de baixo da recepção desses benefícios que a educação e a ciência e a tecnologia podem trazer, em consórcios que sejam capazes de espalhar os benefícios pela região inteira. Caxambu saiu na frente. Certo? Então, eu sou